Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tudo ok então aqui para nós já ministrarmos a palavra de Deus, né? E graças a Deus nosso Guilherme, querido Tones, já está a postos para em nome do grande Senhor Jesus. Louvado seja Deus, nós ministrarmos esta palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Isso que ainda para muita gente é conflitante, determinados assuntos, que se torna conflitante quando, primeiro, a gente não quer conhecer a verdade. Se torna conflitante quando a gente não quer saber da verdade. A gente não quer aceitar a verdade. Aí se torna conflitante, tão conflitante quanto foi para o jovem rico, desse capítulo inclusive, que poderia ser uma abordagem à parte, mas já está inserida, por exemplo, nos primeiros 12 versículos deste capítulo. Poderia ser uma abordagem à parte, porque o episódio do jovem rico é registrado do versículo 16 ao versículo 22. Mas está fluindo de citar o caso dele como uma situação conflitante para quem não quer a verdade na verdade. Ora, por que, pastor, o senhor está dizendo que é conflitante, como foi a situação do jovem rico? Porque ele, ouvindo as palavras que Jesus lhe disse, de que se ele quisesse ser perfeito, fosse, vendesse os seus bens, desse aos pobres e teria um tesouro no céu, e ao vender os seus bens, dar aos pobres, seguisse a Jesus, a palavra de Deus diz que ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Foi conflitante para aquele jovem aquelas palavras de Jesus. E olhe que ele desejava até alcançar a vida eterna. Como diz o versículo 16, ele se chega a Jesus e pergunta-lhe o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus até trata com ele de questões que Jesus depois não o refuta, não o critica, porque de fato ele vinha obedecendo, ele vinha vivendo, ele vinha fazendo, que era de não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. E ele disse que tudo isso ele tinha guardado desde sua mocidade, o que lhe faltava ainda. Aí Jesus vai onde está o âmago da questão que conflitava aquele jovem consigo mesmo, ao ponto de fazê-lo perceber
que estava longe de alcançar a vida eterna. Longe de alcançar a vida eterna. Não impossibilitado, como alegaram os discípulos. No versículo 25. Que chegaram a perguntar a Jesus, quem poderá, pois, salvar-se? Porque Jesus, quando o jovem se retira triste, Jesus disse ser difícil entrar um rico no reino dos céus. O jovem percebe isso aí. Jesus lhe disse uma verdade que ele de repente não queria ouvir. Então, há determinados assuntos na Bíblia que se tornam conflitantes para algumas pessoas, porque elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Elas não querem, na verdade, a resposta certa para as coisas que questionam e que se tornam conflitantes para as suas vidas. E esse assunto, por exemplo, abordado aqui no capítulo 19, os primeiros versículos, que trata precisamente do versículo 3, quando fariseus procuram experimentar Jesus. Procura experimentar, em outra versão diz, tentar a Jesus. Ou seja, pegar Jesus em alguma falha. Sobre a questão do repúdio, a questão do divórcio, se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. E aí Jesus não fica nem do lado de quem defendia a ideia de que ao homem estava permitido servir-se de qualquer pretexto para o divórcio, nem muito menos está ao lado daqueles que admitiam o divórcio em caso de adultério. Porque havia essas duas, e existem essas duas correntes ainda hoje. Jesus responde, inclusive, que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí logo perguntam a Jesus, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus diz que Moisés, por causa da dureza do coração, permitiu, por causa da dureza dos vossos corações, do coração dos homens, permitiu que a mulher fosse repudiada. Mas observe o versículo 9, Jesus dizendo, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. E bem antes disso, Jesus fala no versículo 6, aliás, Jesus fala no versículo de número 4 e 5,
Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, Jesus ele argumenta que a proposta de Deus é de que o casamento seja algo assim indissolúvel. Indissolúvel. Quando Paulo trata deste assunto, ele inclusive argumenta isso tão incisivo quanto às suas colocações, né? Ao ponto de dizer, deixa eu ver se aqui no capítulo 7, 1 Coríntios, ou se é lá em Efésios, vamos lá em Efésios também, tem resposta para isso aí, que, deixa eu conferir aqui, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 22, louvado seja Deus. Paulo argumenta sobre essa relação marido-mulher. Mas voltando aqui a 1 Coríntios 7, a expressão que eu quero achar, que não tenho marcado talvez nessa Bíblia, mas que ambos estão ligados pela lei, achei, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Bem, essa lei é também para o homem. O homem também está ligado. O homem está casado todo o tempo com a mulher, até que ela morra, se for o caso. Vindo a falecer, por exemplo, o homem ou a mulher, o marido fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A lei aqui, a ordem aqui é para os dois. É isso que Jesus quer dizer e que Paulo traduz com muita excelência no capítulo 19 de Mateus, versículo 4 e 5. Por isso que Jesus fala que Moisés, pela dureza do coração dos homens, foi que permitiu, versículo 8, Moisés que permitiu, não foi Deus. Não foi Deus. Porque mesmo Jesus colocando aqui no versículo 9, que é de direito do inocente separar-se, quando o outro cônjuge, não é, comete prostituição ou adultério. Observe que Jesus ainda diz, no versículo 9 de Mateus 19, que o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí voltando a 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz, versículo de número, capítulo 7,
versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Mas para o momento aqui desse contexto que estamos abordando Mateus 19, essa palavra aqui do versículo de número 10 também serve para o homem. Também serve para o homem. Ou seja, quem casar com o homem que já foi casado, como quando quem casa com a mulher casada comete adultério, a situação é a mesma. Diante de Deus é a mesma. Há muita gente, até pastores, lideranças, pessoas religiosas, achando que indo ali no cartório e dissolvendo, né, anulando aquele documento que foi assinado, está resolvida a parada. Diante de Deus, não. Diante de Deus, não, senhoras e senhores. Agora, quem sou eu para julgar? Não estou julgando, só estou ensinando a palavra. É isso que eu estou dizendo, que as pessoas não querem aceitar pela situação conflitante que às vezes estão metidas, pelas vezes que estão inseridas. A única brecha que podemos assim dizer existe com relação à salvação, porque tudo está em torno da salvação da gente. Não estou dizendo, minha irmã, meu irmão, que você está condenado ao inferno. Não estou dizendo isso. Você que, por exemplo, está no segundo casamento e o seu primeiro cônjuge ainda vive, meu irmão, minha irmã. Não estou dizendo que você está condenado ao inferno. Quem sou eu para dizer isso? Tenho até aqui para sua meditação, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que venerado seja entre todos o matrimônio e o leite sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então quem vai lhe julgar é Deus, meu irmão, minha irmã, que já está no segundo, no terceiro, no quarto, no 10º casamento. Quem sou eu? Estou dizendo, porque tanto quem é solteiro, como quem vive com a mesma pessoa com quem casou, tem que apelar para a graça, para a misericórdia de Deus para se salvar. Não é a estabilidade do casamento que absolve ou que condena ninguém. A questão é colocar-se em um determinado estado espiritual, numa determinada condição, que aí temos que admitir. Se a condição é essa, temos que apelar para a misericórdia de Deus, mais do que qualquer uma outra situação. Eu tenho que apelar para a misericórdia de Deus. Você que é solteiro tem que apelar para a misericórdia de Deus. Como quem vem de um segundo, terceiro casamento tem que apelar para a misericórdia de Deus para a salvação. Não é o ser solteiro ou estar casado com a mesma pessoa tantos anos que vai absorver como quem está casado, casou a segunda vez, está condenado. Não é isso que estamos dizendo aqui. Por isso que eu estou citando Hebreus 13, não é? Agora, o princípio divino é que isso não aconteça. Porque foi vulgarizado entre os homens e hoje entre as mulheres, mais do que nunca. Mas na época, entre os homens, foi muito vulgarizado a situação do divórcio, porque por nada os homens
se separavam da mulher. Criavam um pretexto para se separar, para se divorciar. Na cultura africana, por exemplo, estava lendo um comentário africano, que se a mulher emprestasse a panela que ela fazia comer do marido a outra pessoa, isso era suficiente para o marido deixar ela. Ela emprestou a panela que fazia minha comida. Era um pretexto. Como talvez errar no tempero da comida. Não é? E na época de Moisés, por besteira, os homens resolviam separar-se das mulheres. Por questões fúteis. Vulgarizou-se. Aí a dureza aqui do coração, que se refere ao versículo 8, fala de carnalidade. Porque o maior problema conjugal é a carnalidade. É a carnalidade. O que os casais, o que todos nós precisamos é de nos espiritualizar. Muita gente, eu dava assistência a uns irmãos em um determinado lugar, e aí teve um casal, a irmã me procurou para fazer um encontro de casais na igreja. O marido dela também me procurou para fazer encontro de casais na igreja. Eu captei que o marido queria que eu fizesse um encontro de casais para ensinar na igreja sobre o que poderiam fazer em suas relações sexuais. Por outro lado, percebi que a irmã queria que eu ministrasse na igreja sobre o que não se poderia fazer na relação sexual. Eu disse aos dois: frequente os cultos, que vocês vão aprender a ser crente. Vão aprender a ser crente. Vão aprender a como o marido e a mulher devem proceder. E se melhorar como crente, melhora em todos os sentidos e aspectos. Não é? Porque fica essa coisa do que pode, do que não pode. Às vezes é a mulher que quer demais, às vezes é o homem que quer demais. Não é? E aí isso começa a fazer a carne reinar. A carne reinando, tanto um quanto o outro se comporta como besta fera. E não é só no casamento. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na sociedade, é dentro da igreja. Quando nós não nos espiritualizamos, a carne reina. E a carne reinando, a resistência às coisas de Deus. A carne reinando, há uma vulnerabilidade para toda influência maligna. Inclusive, as práticas ilícitas que diz o texto aqui: prostituição, adultério e ainda acrescento fornicação, que é tudo a mesma coisa. Estamos estudando o livro de Jeremias na escola dominical e eu parei em um determinado trecho do capítulo 7 de Jeremias, onde correlacionei o versículo 22 com o versículo 31 do capítulo 7 de Jeremias, onde o profeta diz que Deus nunca pediu aos filhos de Israel que realizassem sacrifícios de animais. Sacrifícios de animais. Que os filhos de Israel chegaram ao extremo de até oferecer crianças
em sacrifícios a Moloque, um deus pagão, produto da mente humana, um deus lá dos filisteus, onde o culto a Moloque era realizado com o sacrifício de crianças, de infantes, onde eles eram queimados no vale de Inom, uma espécie de lixeira, de lixão que havia ali próximo a Jerusalém. Negócio de alguns quilômetros, né, mas próximo, era um lixão. Onde também a prática de adoração a Moloque era a prática do sexo ilícito. Não é? Então, era a chamada prostituição cultual. E aí, quando a gente associa esses fatos, a gente chega à conclusão que exatamente o sexo extraconjugal, ele é uma influência maligna. É uma ação diretamente do diabo influenciando a pessoa ou as pessoas, até porque a pessoa não faz só, as pessoas. Aí, correlacionando ao que nós estávamos dizendo, a falta de espiritualização faz com que nós nos carnalizemos e na carne estamos vulneráveis à influência maligna. Hoje, essa entidade que se personalizava com o nome de Moloque para os filisteus, a gente tem hoje culturalmente chamada de pombagira. Não é? Mas não se querem admitir isso. Não se quer admitir isso. Agora, com relação... Aí vamos lá. Capítulo 19. As palavras de Jesus. O repúdio foi dado pela dureza do... Por que pela dureza do coração? Porque a dureza do coração também tornavam os homens, como torna todos nós, intoleráveis. Intoleráveis. O que é intolerável? É o não suportar. É o não exercer misericórdia. Lembra-se da expressão lá em Lamentações de Jeremias? Que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos? E misericórdia fala de tolerância. Deus é tolerante. Se não fosse Deus nos tolerar, já estaremos mortos. Então, a dureza do coração torna tanto o homem como a mulher intolerantes, ao ponto de a mulher, por exemplo, algumas, nem todas, e alguns, nem todos, não perdoar o cônjuge, não perdoar o infiel. A não ministração ao perdão gera a separação, que culmina com o divórcio, que é a dissolução supostamente completa da separação, né? Porque há pessoas que estão hoje separadas, mas não estão divorciadas, ou seja, o registro da união não foi desfeito no cartório. É quando o casamento, irmãos, transcende a papel. Eu já fiz várias celebrações de casamento e eu sempre digo
nubentes, sei lá, agora esqueci. Eu digo sempre aos nubentes, né? Digo sempre aos noivos que já estão ali. Se já se conhecem intimamente ou não, não sei, não me interessa. Mas eu sempre digo a eles que o casamento transcende aquele momento da cerimônia. O casamento transcende ao que dias antes fizeram num determinado cartório. O casamento transcende a isso. Porque à luz do que está escrito em Efésios, capítulo 5, casamento é união de almas. Então, a dissolução disso desagrada a Deus. E você sabe que todo o princípio divino transgredido atrai maldição. Todo princípio transgredido atrai maldição. Tem gente dizendo por aí, mas fulano casou de novo e hoje vive bem. Mas fulano agora tá na bênção, fulano não sei o quê. Bem, não estou dizendo que não estejam bem, não é? Não estou dizendo que estejam bem. E também não estou sugerindo que nem a mulher, nem o homem sejam ringue. Ringue é aquele espaço onde os pugilistas agridem um ao outro. Até porque o texto de 1 Coríntios capítulo 7, o texto de 1 Coríntios capítulo 7, diz a palavra de Deus, versículo de número 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então Deus chamou para a paz. Não é? Aí observe o versículo 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Se for para estar vivendo como dois gatos dentro de um saco, isso também não agrada a Deus. Então se aparte. Agora, uma vez se apartar, ou se resolvem não se gladiar mais e se juntam, ou então fica separado à luz da Bíblia, até que à luz da Bíblia, que é o que ninguém quer ouvir, não é? O outro morra. Eu não duvido que há muito tempo na história, há muitos cônjuges querendo que o outro morra, porque sabe disso, que o torna livre para casar-se de novo. Mas quando vem a haver essa apelação para que o outro morra, é porque já não há amor, já não há sentimento, já não há sequer cristandade. Por que não orar para o outro se libertar? Por que não orar para se encher do Espírito e liberar perdão e o outro também se transformar? Porque tanto erra um quanto erra o outro. Tanto erra um quanto erra o outro. Essa é a situação do capítulo 19 de Mateus. Que, volta a dizer, se torna conflitante porque ninguém quer ouvir a verdade de Deus. Como o jovem, quando Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, versículo 22 de Mateus 19, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. A exemplo dessa situação social aqui do jovem, muitos homens e muitas mulheres só pensam em satisfazer sua carne. E quando falamos de satisfazer a carne, não estamos falando necessariamente do sexo, que é uma satisfação muito grande da carne,
Porque deixa eu dizer aqui a vocês, irmãos, uma coisa que eu aprendi com um pastor lá em Alagoas. Deus não só criou a mulher, Deus não criou a mulher só para encher a terra, para procriar. Deus criou a mulher, né, para também satisfazer o homem e vice-versa. Por isso que está escrito também em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, tanto o homem tem suas necessidades, como a mulher também tem suas necessidades. Então ninguém deve dever nada ao outro em prazer, em satisfação existencial e felicidade. No casamento, ambos devem proporcionar a felicidade do outro em todos os sentidos e aspectos. Ambos devem proporcionar a felicidade do outro em todos os sentidos e aspectos. O jovem rico ficou triste com as palavras que Jesus lhe disse. Ele queria ter a vida eterna, mas não queria abrir mão daquilo em que ele achava preenchia a sua vida, que estava ocupando o lugar de Deus. Para entrar na vida eterna requer renúncia. Requer renúncia. A gente já aprendeu isso de Jesus nos capítulos anteriores. Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. E aí, quando Jesus trata da situação do jovem, que se abrange a todas as circunstâncias da vida humana, sobre a dificuldade de entrar no reino dos céus, se referindo ao jovem aqui, Jesus fala do rico. Ser difícil, entrar no reino dos céus. Porque as riquezas lhe proporcionava uma suposta segurança, uma suposta proteção, uma suposta satisfação, uma realização, uma independência, até espiritual. Mas isso não acontece com todos os ricos. Abraão, por exemplo, Isaac e Jó eram homens de grandes posses. Eram homens de grandes posses. Mas há pessoas que, mesmo sem ser ricas, têm a soberba, têm a prepotência, têm a autossuficiência. Volto a dizer o que já disse em outras ministrações. Não é o dinheiro que vai fazer algumas pessoas irem para o inferno, como não é a pobreza que vai fazer algumas pessoas irem para o céu. Há ricos que se salvarão, como há pobres que se perderão. Vai depender da sua relação com Deus e da sua postura social diante de Deus até. Há muitos pobres metidos à besta. Há muitos pobres prepotentes, soberbos. Como há ricos, assim também, mas há ricos humildes, há ricos sociáveis, há ricos dependentes de Deus, expressam dependência de Deus. Há exemplo de Abraão, de Isaac, de Jó. Eram homens ricos. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas era uma pessoa que temia a Deus.
Mas se forem ricos dessas qualidades que o pobre não pode crescer, o pobre não pode chegar onde ele está, né? Aí complica. Quem quer ouvir isso? Por isso que os discípulos disseram a Jesus, versículo 26, aos homens é impossível. Aliás, isso aqui é Jesus respondendo. Versículo 25, os discípulos ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? Interessante que uma colocação parecida foi feita com relação ao casamento, porque os discípulos, lá no versículo 10 do capítulo 19, depois de tudo que eu expliquei aqui sobre casamento, sobre divórcio, sobre isso, aquilo, outro, né? Que foi o que Jesus deu a entender aos discípulos, os fez entender, chegaram para Jesus e disseram assim, versículo 10, vejam aí, 19 e 10. Se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, então não convém casar. Então, se for para eu casar, não gostar da mulher e me separar, então, os discípulos disseram, então é melhor ficar sem casar. Aí Jesus disse, nem todos podem receber esta palavra, só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos, que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que eu receba. O ser eunuco aqui, você já acompanhou conosco o Velho Testamento, sabe que o eunuco era aquela pessoa de confiança do rei, que inclusive ficava servindo a esposa do rei, não é? Se fosse até o caso, dar banho nelas. Porque o cara sabia que o eunuco não ia mexer com a mulher. Não que o eunuco fosse homoafetivo. Né? Não que o eunuco fosse homoafetivo. Porque não pode dizer mais hoje gay, né? Homossexual. A expressão agora é homoafetivo. Ser eunuco não é ser homoafetivo. Mas ser eunuco é ser homem, ser macho. Mas renunciar, por exemplo, o desejo, resistir o desejo. Só que Jesus disse, ó, nem todo mundo pode receber essa palavra, a não ser a quem for concedido. Ou seja, quem nasce assim, não tem nem desejo por mulher, mas também não é atraído pelo mesmo sexo. E outros se determinam ao celibatário, que é a expressão usada comumente pela Igreja Católica, mas não com imposição. Mas não com a imposição humana. O celibatário, ele tem uma aprovação divina, não é? Mas não por uma imposição humana. Porque a imposição humana do celibatário, a gente tem sabido por aí o que tem causado, né? A gente sabe por aí o que tem causado, né, irmão? Pedofilia, homicídio, aborto, né? A gente sabe que essa imposição humana tem causado muita coisa dessa natureza. Então, são coisas que as pessoas não querem ouvir. Aí, do mesmo jeito que para alguns é difícil salvar-se,
por essas questões intrínsecas, essas questões do ser, da carne. Para alguns outros é difícil salvar-se por questões externas, como bens materiais. Para alguns é difícil salvar-se por causa disso. Então, para terminar essa abordagem, tanto o que vem de dentro de nós, como o que é estereótipo, ou que vem de fora, que desagrada a Deus, deve ser combatido por nós. O que está dentro querendo reinar, a gente não deixar reinar. E para não deixar reinar o pecaminoso que está dentro, o pecaminoso que está dentro de nós, a gente tem que se espiritualizar. Sem se espiritualizar, não consegue. Sem, olha, irmão, orando, lendo a Bíblia, jejuando, ceando, falando línguas estranhas, pregando e etc e tal. É difícil? Imagine sem orar, sem ler a Bíblia, sem cear, sem buscar a Deus. É que você não vai conseguir mesmo se vencer a carne. Por isso que está escrito em Efésios 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para resistir o diabo, tem que se sujeitar a Deus. Para você se vencer, para você vencer a sua carne, para você vencer o seu eu, como Paulo disse, miserável homem que sou, tem que se espiritualizar. Tem que se espiritualizar. Procurar fugir da tentação. Né? Ou seja, não alimentar a velha natureza. A gente aprendeu no capítulo 18, versículo de número 8, ao versículo 8 e 9, a gente aprendeu que devemos cortar o mal pela raiz. Devemos cortar o mal pela raiz. E para também não ser influenciado pelas coisas de fora, tem que também se espiritualizar. Porque Tiago nos ensina no capítulo 1 do seu livro que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Pela própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 7 ou é o 17. Vamos conferir. Tiago, capítulo 1, versículo de número 14. Tiago 1:14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo, inclinação do próprio coração da pessoa, da própria mente da pessoa. Como está escrito em Mateus 15:19, que é do coração que vem. Mateus 15:19, que procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, disse Jesus. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Se bem que Jesus não está aqui fazendo apologia à imundícia, não. Né? Isso foi só uma refutação que Jesus fez lá aos fariseus e etc. Só essa nota aí. Então, esse capítulo 19 é uma chamada para que nós nos espiritualizemos para tanto as
tentações internas ou intrínsecas, como as externas, sejam vencidas, superadas por nós. Porém, para isso, amados, precisamos nos espiritualizar. Nos espiritualizar. Se você se espiritualizar, esses conflitos que você tem, você que é casado, se você se espiritualizar, esses conflitos que você tem no casamento, pode ter certeza. Agora é importante que as duas partes se espiritualizem. As duas partes se espiritualizem. E você que é solteiro ou casado, também deve se espiritualizar. Para não se meter numa situação de prostituição ou de fornicação, por ser solteiro, como casado, não se meter numa situação de fornicação ou adultério, concomitantemente prostituição, mas também para que essas coisas de fora, e aí essas coisas de fora eu estou tipificando pela situação social do jovem rico, se bem que o episódio aqui é verídico, mas trata exatamente de coisas materiais. E nós já vimos, inclusive, só correlacionando essa abordagem ao capítulo 13 de Mateus, você que não ouviu essa abordagem pode ouvi-la no YouTube, né? Tá aí, bota aí a Corda Benção, que o Guilherme Stones já postou, tá aí, Mateus capítulo 13. Se você ouvir essa abordagem, você vai perceber que o que torna o coração infrutífero, o que torna a palavra de Deus ineficaz em nós, foi abordado por mim esse capítulo 13. É demonização, carnalidade e materialismo. E eu já falei dessas três coisas aqui no capítulo 19 de Mateus. A carnalidade nos torna vulneráveis à influência maligna. Não é? Como o materialismo também, porque faz com que nós nos desvencilhemos da presença de Deus, que foi o que aconteceu com o jovem. O grande risco que corremos, uma vez que essas coisas tomarem conta de nós, o risco que corremos é ficar de fora do reino. É não ser arrebatado quando Jesus vir buscar a igreja. O risco que corremos é de morrermos e não irmos para o seio de Abraão. O risco que corremos é de não participar da primeira ressurreição. E se não participarmos da primeira ressurreição, meu irmão, é muita bronca. Porque a primeira ressurreição dar-se-á com a vinda de Jesus. Então procuremos nos espiritualizar, que é o melhor que fazemos para a nossa felicidade. Tanto para a nossa felicidade nesta vida, como para a nossa felicidade, louvado seja Deus, eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Procuremos nos espiritualizar. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.